Existe um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. Um espaço onde os mitos respiram, os símbolos falam e as histórias revelam aquilo que a alma tenta esconder. Entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral, habita o inconsciente coletivo. Aqui, arquétipos despertam, máscaras se dissolvem, e a jornada nunca é apenas externa. Este é o lugar onde histórias se transformam em espelhos da psique. Bem-vindo ao limiar entre o visível e o invisível. Bem-vindo à psicologia, arquétipos e heróis. No episódio de hoje, atravessamos esta narrativa à luz da psicologia analítica, para compreender como arquétipos, sombras e conflitos da alma se manifestam em Madame Teia, Madame Web, 2024. A câmera desliza lentamente pelo espaço, primeiro captando a fábrica de fogos de artifício abandonada. Luzes trêmulas filtradas por janelas quebradas. Faíscas que dançam no ar carregado de pó e cheiro metálico. Sombras que se projetam nas paredes rachadas e pisos cobertos de destroços. Depois, aproximando-se de Cassandra Webb, que se equilibra com esforço em sua cadeira de rodas, olhos fechados como se visse além do tempo. Mãos tensas segurando a borda do assento, cada músculo impregnado de concentração e alerta. Julia Cornwall, Anya Corazão e Matt Franklin se movem ao redor, cada passo reverberando pelo espaço, ecos metálicos se misturando ao zumbido distante da eletricidade dos equipamentos velhos. Ezekiel Sims avança com uma presença ameaçadora, mãos erguidas, olhos brilhando com desespero e fúria, tentando antecipar o que Cassandra já percebeu antes mesmo de acontecer. Cada visão de Cassandra surge como um fio que conecta movimentos futuros, golpes desviados, quedas controladas, vozes ofegantes e o estalar de madeira quebrando sobre o peso da batalha. O confronto se intensifica, faíscas de fogo e detritos voam pelo ar. Cassandra guia as jovens com sinais sutis, antecipando cada ataque de Ezekiel. A fábrica se torna um labirinto de caos. Estalos de explosões parciais iluminam rostos marcados pelo medo e determinação. Ao atingir o ápice, Cassandra é atingida por detritos e neurotoxinas. Seu corpo cede à paralisia e seus olhos se fecham definitivamente, mas sua consciência se expande, tornando-se o fio invisível que conecta passado, presente e futuro. O último movimento da câmera acompanha sua mão flutuando pelo ar, quase tocando as sombras de Ezekiel, antes de subir lentamente, mostrando a fábrica silenciosa, cheia de ecos e luzes difusas, deixando apenas a sensação de que o futuro está agora nas mãos das jovens heroínas, sob a vigilância eterna de Cassandra. Mas antes que isso se cumprisse, houve um instante esquecido. Voltemos ao ponto em que nada parecia definitivo. Os primeiros raios do sol atravessavam a densa folhagem amazônica, iluminando a umidade que se agarrava às folhas e ao solo. Constance Webb, com a barriga carregada de promessas e receios, avançava com passos lentos, o coração batendo em sintonia com o ritmo desconhecido da floresta. Ezekiel Sims observava de uma distância calculada, cada gesto seu um sussurro de traição que se entrelaçava com o zumbido das aranhas raras. Um estalo distante fez Constance virar o rosto, pressentindo que forças invisíveis já manipulavam o destino que ela desconhecia. O nevoeiro matinal se tornava espesso, arrastando silêncios e sombras entre as árvores. Constance foi cercada por Las Aranhas, a tribo mística que conhecia o veneno capaz de mudar destinos. O parto era iminente. A criança, Cassandra, flutuava entre mundos antes de seu primeiro choro. Ezekiel avançava novamente, mas algo na clareza ritual da floresta o detinha, deixando sinais do caos que viria. Cada gesto, cada respiração da mãe e do traidor já carregava o peso do futuro que se desdobraria décadas mais tarde. No silêncio posterior, a criança era levada para os Estados Unidos, deixada à mercê do sistema de adoção, enquanto sombras invisíveis continuavam a tecer sua vida.
Cassandra cresceu sem conhecer a própria origem, mas a memória da teia ancestral já sussurrava em seu sangue, pronto para despertar com a força de premonições. Ben Parker acompanhava seus primeiros passos como paramédico, testemunhando a centelha do impossível em flashes que se confundiam com déjà vu, até que a consciência do futuro começou a se manifestar em cada instante cotidiano. Cassandra agora adentrava em um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. O metrô de Nova York se tornava labirinto e revelação. Visões de Ezequiel atacando Julia, Anya e Matt preenchiam sua mente, e cada decisão de fuga e proteção pesava como escolhas ancestrais. A perseguição da polícia se entrelaçava com a dança do destino, e a clarividência de Cassandra transformava cada esquina, cada porta, cada sombra em um ponto de convergência do inevitável. As jovens, ainda inexperientes, respondiam à sua liderança silenciosa, sem compreender plenamente que já estavam entrando no fio invisível da teia do destino. Cassandra estava entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral. A fábrica abandonada respirava com ecos de batalhas futuras, faíscas e destroços compondo a sinfonia de tensão. Julia Cornwall desviava com agilidade, Anya Corazon erguia-se com força recém-descoberta, Matt Franklin reagia com coragem instintiva. Cada movimento era antecipado pelo olhar interior de Cassandra, conectando presente e futuro em fios invisíveis. Ezequiel caía e se levantava, cada passo marcado pela frustração e pelo medo do inevitável. Neste momento surge uma pergunta que ecoa no espaço profundo. Se o destino pode ser visto, é possível realmente alterá-lo? Os espaços falam antes das palavras. O ar úmido do Peru, os corredores metálicos do metrô e o silêncio pesado da fábrica abandonada se tornam extensões da psique, refletindo os estados internos de Cassandra, Julia, Anya e Matt. Luzes filtradas, sombras oscilantes e o brilho fugaz de faíscas funcionam como símbolos de percepção, alerta e transformação, conectando o visível ao invisível. A trilha sonora imaginária, batidas de coração, eco de passos, sussurros do vento, transforma-se em linguagem do inconsciente profundo, tornando o espaço um intermediário entre o humano e o arquetípico. A narrativa evidencia padrões universais do inconsciente coletivo, a busca pela origem e pelo sentido, o confronto com forças invisíveis e a necessidade de integrar dons extraordinários com responsabilidade moral. Cassandra, ao despertar sua clarividência, simboliza o ponto de contato entre o mundano e o transcendente, espelhando o eterno dilema humano entre agir sobre o futuro ou aceitar sua inevitabilidade. Cada visão, cada decisão e cada interação com Ezequiel e as jovens heroínas torna-se uma manifestação dos arquétipos que permeiam a psique coletiva. A escuridão da sombra se manifesta nos atos de Ezequiel, nas traições iniciais de Constance e nas próprias limitações de Cassandra. O medo, a ganância e a tentativa de controlar o destino alheiro refletem conflitos internos de poder e sobrevivência, enquanto o enfrentamento desses elementos revela o impacto psicológico da sombra. Paralisia, cegueira e sofrimento são transformados em consciência ampliada e conexão com a teia da vida. A trajetória de Cassandra dialoga simbolicamente com o mito da deusa Teia, que tece o destino de todos os seres, une o passado, o presente e o futuro, e mantém o equilíbrio entre caos e ordem. Assim como a Nancy ou a Tabei, Cassandra emerge como guardiã do fio invisível que conecta tudo, tornando-se mediadora entre forças maiores e seres comuns, transformando percepção em ação e responsabilidade em sabedoria. O arquétipo do herói se manifesta parcialmente, mas a predominância do anti-herói se evidencia em Ezequiel, que desafia a moralidade e busca controlar o futuro, mostrando como o poder sem integração psicológica conduz à destruição. Cassandra, ao assumir seu papel de Madame Teia, exemplifica a função simbólica do herói arquetípico consciente. Ela não luta apenas contra inimigos visíveis, mas contra a ignorância e o caos do destino, guiando outros através da sabedoria que transcende o tempo. Ao revisitar os elementos iniciais, a floresta peruana, o parto, o metrô e a fábrica,
vemos um retorno transfigurado. O que parecia fragilidade ou abandono, agora se revela como fios conectando todos os eventos, cada detalhe inicial ressoando como um símbolo do controle sobre o destino coletivo. A teia da vida e do destino se mostra completa, e a experiência se transforma em reflexão profunda sobre a interdependência, a percepção e o papel da consciência na construção do futuro. Ao final, resta a reflexão mais profunda. Se somos parte de uma teia invisível que conecta passado, presente e futuro, até que ponto nossas escolhas realmente nos pertencem? Psicologia, arquétipos e heróis. Você ouviu Como a Psicologia Analítica Interpretaria Madame Teia, Madame Web, 2024.